Elivaldo Barbosa, o assunto eleições tem levantado questões do eleitor, que precisa saber se tem que comparecer para votar mesmo nesse período de pandemia, e dos possíveis candidatos, que querem saber exatamente como é que fica a sua agenda de compromissos eleitorais. Esse assunto foi debatido, inclusive, por uma deputada do Rio de Janeiro, Elivaldo. É verdade, Joelson, por candidatos e por partidos também. A deputada Garotinho, lá do Rio de Janeiro, do PROS, Clarissa Garotinho, do PROS do Rio de Janeiro, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral querendo mudar o prazo de inscrição do domicílio eleitoral para quem é candidato, alegando a pandemia do novo coronavírus. Esse prazo terminou no dia 4 de abril, 6 meses antes do pleito. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a proposta, negou o pedido, afirmando que o que passou já passou, o prazo está sendo rigorosamente cumprido, sinalizando, Joelson, para o cumprimento integral do calendário eleitoral referente ao pleito municipal deste ano. Tá, então, vamos entender um pouco mais como estão acontecendo essas discussões, esses debates, com a ajuda do doutor Tiago Ferrer, ele que é juiz eleitoral e vai trazer informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Doutor Tiago Ferrer, obrigado por atender aqui o nosso convite, participar do Jornal do Piauí de hoje. Queria que o senhor começasse falando a respeito desse debate. Ainda é possível mudanças no calendário eleitoral? Boa tarde. Bom, boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo. Primeiro dizer que é um prazer, né, uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês e com todos, né, os telespectadores da TV Cidade Verde sobre esse tema, um tema que é certamente de utilidade pública, né, porque ele diz respeito à nossa democracia. E, nesse momento, o que se precisa realmente é disso, é de informação de qualidade. Quanto a essa discussão, inclusive que o Elivaldo fez menção aí, na realidade foi uma consulta, né, que o TSE respondeu no último dia 12 de maio, antes de ontem, realmente de uma deputada federal do Rio, e ela perguntava justamente sobre essa questão dos prazos, né? Se por conta dessa dificuldade que os eleitores estão tendo de acessar os cartórios eleitorais, se haveria algum tipo de suspensão ou reabertura desses prazos eleitorais. E a resposta do TSE, obviamente, que foi aquela que a gente já esperava, né? A Justiça Eleitoral, ela não tem esse poder de fixar prazos. Na realidade, esses prazos de domicílio eleitoral, que são 6 meses, né? Que, como você disse, findou no dia 4 de abril, como também o prazo mínimo de filiação partidária, que também são 6 meses, também, portanto, no dia 4 de abril, eles são fixados por lei. O artigo 9º da Lei 9.504/97, que fixa esses prazos. Portanto, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, não tem esse poder, né, nem de suspender, nem de reabrir prazo e nem de definir uma outra data. Então, assim, o TSE decidiu dessa forma. E um outro aspecto também que foi debatido no âmbito dessa consulta foi no que diz respeito a essa questão dos alistamentos eleitorais, né? E isso já é uma outra data que o calendário eleitoral estabelece, que findou no dia 6 de maio, que é aquele prazo que os eleitores tinham para se alistar ou requerer transferência de domicílio eleitoral, né? Muitos eleitores, né, que moram numa cidade, mas voltam em outra cidade, enfim. E esse prazo também ele foi cumprido, né, foi cumprido à risca, inclusive também tem previsão legal, ele foi cumprido à risca. Inclusive, quanto a esse prazo, a Justiça Eleitoral, ela entrou no sistema de plantão extraordinário e editou, inclusive, uma regulamentação para os eleitores que desejassem acessar esse serviço, que o fizessem por meio eletrônico. Então, nós aqui no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí tivemos mais de 40 mil solicitações de transferências ou alistamentos por meio eletrônico. E isso está sendo processado pelas zonas eleitorais, porque apesar de não estar ocorrendo o expediente físico, o expediente presencial, mas os cartórios eleitorais, assim como o Tribunal Eleitoral, continuam funcionando por meio remoto, ou seja, por meio virtual. Então, os gabinetes, todas as zonas, enfim, tudo está funcionando. E o nosso presidente, desembargador José James, como nosso vice-presidente corregedor, desembargador Ivan, estão conduzindo os trabalhos e cumprindo fielmente o calendário eleitoral. E que diga-se, Joelson e Elivaldo, o calendário eleitoral ele teve início no dia 25/11 de 2019. Sabe quando ele vai findar? No dia 31 de dezembro de 2021. As pessoas não imaginam o que é
planejar e executar uma eleição. Então, o calendário eleitoral ele tem uma duração de mais de 2 anos. Então, é uma questão muito complexa. Agora, o tribunal está acompanhando, né, essa situação da pandemia no Brasil e, se necessário for, irá propor algum tipo de alteração nesses prazos. Tiago, boa tarde. Se Boa tarde, eventualmente a data da eleição, que é a data, assim, digamos, a data principal desse calendário, mesmo com a importância das demais ocasiões, se o dia do pleito eventualmente for alterado, mudado aí para 1 mês, 2 meses depois, isso implica dizer na alteração dos prazos já cumpridos? Bom, o que acontece? Você foi bem feliz aí na sua colocação, Elivaldo. Realmente, a data da eleição, ela é a data em torno da qual, né, gravitam todas as demais datas que são estabelecidas na legislação e, por consequência, no calendário eleitoral. E onde está previsto que as eleições para prefeito, e no caso para vice-prefeito e vereador, nesse ano, né, 2020, devem ocorrer no primeiro domingo e naqueles municípios onde há segundo turno, no último domingo, na Constituição Federal. Artigo 29, inciso 2 da Constituição Federal. E lá, inclusive, estabelece também a questão da duração dos mandatos, que é de 4 anos. Então, essa data, ela também tem replicação na legislação infraconstitucional, porque no artigo 1º e no artigo 2º da Lei 9.504, essa data também, esse período de o primeiro domingo e último domingo também são replicados lá. Portanto, qualquer tipo de alteração nesse sentido vai demandar uma alteração de nível, inclusive, constitucional. Agora, esse é o primeiro ponto. Uma vez sendo alterado essa data, que é o que a Justiça Eleitoral não deseja, apesar de que trabalhar com essa possibilidade, porque não tem como realmente, essa é a realidade que nós estamos enfrentando, mas não é o desejo da Justiça Eleitoral. Agora, uma vez isso ocorrendo, os prazos que já estão vencidos, eles não podem ser reabertos, porque a Justiça Eleitoral, ela trabalha com 2 princípios, basicamente, dentre inúmeros outros, mas nós temos o princípio da preclusão, que as etapas do processo eleitoral, uma vez vencidos, ou seja, uma vez ocorrendo aquele fato, né, que marca o calendário eleitoral, não há um retorno, não regride, não retorna, não reabre. Por quê? Porque é uma marcha para frente, justamente para garantir a segurança jurídica. E um outro princípio diz respeito à questão da igualdade. Por que eu digo isso? Porque, vejam bem, imagine os senhores, como era questionado na consulta, a possibilidade de se reabrir prazo de filiação partidária ou prazo de domicílio eleitoral. Imagine que algum pretenso candidato tenha se desincompatibilizado do seu cargo, né, na data em que a lei estabelece, e vigente, e tenha transferido seu domicílio também de acordo com a lei vigente. Mas aí, 1 mês, 2 meses depois, ocorra uma reabertura desse prazo. Ora, não é razoável que ele vá disputar o pleito com um adversário, por exemplo, que não se desincompatibilizou, permaneceu de repente mais 1 ou 2 meses naquele cargo e somente se desincompatibilizou depois. Por quê? Porque o objetivo da lei eleitoral, quando determina, por exemplo, uma desincompatibilização ou uma filiação partidária, um domicílio eleitoral, é justamente de igualar as situações, evitar surpresas, evitar candidaturas surpresas, enfim. A Justiça Eleitoral trabalha com previsibilidade. Então, nós não podemos, a todo tempo, estar reabrindo prazo de filiação, de domicílio, de desincompatibilização, como alguns realmente imaginam ou imaginavam que seria possível. Então, essa resposta que veio do Tribunal Superior Eleitoral, ela é, para nós, algo esperado, porque, como eu disse, nós realmente nos baseamos nesses princípios da preclusão e da igualdade que deve permear todo o processo eleitoral. Tiago, dentro dessa... Então, assim, qualquer tipo de modificação no calendário eleitoral que, porventura, venha a ocorrer, ele não será só em relação à data da eleição. Vai demandar também alterações em outros pontos da legislação. Por exemplo,
a propaganda eleitoral, ela tem início após o dia 15 de agosto. Por quê? Porque o artigo 36 da Lei 9.504 assim estabelece. As convenções partidárias, elas são realizadas entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto. Por quê? Porque o artigo 8º da Lei 9.504 assim estabelece. Os registros de candidatura devem ocorrer até às 19 horas do dia 15 de agosto. Por quê? Porque o artigo 11 da Lei 9.504/97 assim estabelece. Então, uma vez alterado essa data da eleição, possivelmente poderão ocorrer ou não alterações nesses dispositivos, porque isso também não é obrigatório ocorrer. Isso Thiago, tudo vai depender desse planejamento da Justiça Eleitoral. doutor Tiago, assim, pelo que o senhor está explicando, só existe uma possibilidade de haver mudança nesses calendários eleitorais, seria mudança na legislação. Só que aí fere-se um outro princípio, que é o da anualidade. Essas leis têm que ser aprovadas um ano antes do início do calendário eleitoral. Diante disso, o senhor considera que ganha força uma hipótese de prolongamento dos atuais mandatos ou não? Não, absolutamente não. Por quê? Vamos lá. Na realidade, você disse bem, dentro desse conceito de segurança jurídica e previsibilidade, nós temos o artigo 16 da Constituição Federal, que diz que uma lei pode até entrar em vigor, uma lei que altere o processo eleitoral, mas ela só será aplicada um ano após a sua vigência, para a eleição que ocorra até um ano após a sua vigência. Então, qualquer tipo de alteração que se faça nessa data da eleição, nós teremos implicações de natureza constitucional. Eu até já em outras oportunidades me manifestei sobre isso, falando sobre o seguinte: nós estamos numa situação em que, se nós alterarmos a data da eleição, logicamente que eu digo é o Congresso Nacional, porque a Justiça Eleitoral, ela é, digamos, o órgão técnico, é o órgão que vai dizer para o Congresso, olha, a eleição tem que ser assim, ou dessa forma, e aí o Congresso irá analisar e aprovar ou não. Mas, enfim, uma vez alterado, seja a data para novembro ou para dezembro, que seria, digamos assim, o plano B da Justiça Eleitoral, nós teríamos, em tese, que nos deparar com essa questão da anualidade. Só que o princípio da anualidade, ele quer evitar regras casuísticas, né? Ou seja, que você tenha justamente essa questão da previsibilidade. Você tem, no mínimo, um ano para conhecer determinadas regras que vão nortear e vão regulamentar o pleito eleitoral. Se, por acaso, se ocorrer apenas a mudança de datas, isso não acarreta, obrigatoriamente, uma mudança substancial no sentido das regras que vão tutelar a eleição. Porque pode se manter, por exemplo, o período de convenção, 15 dias, pode permanecer esse período, esse interstício, pode se manter o período para a realização do registro de candidatura, enfim. São situações que não há como você deixar de enfrentar. Essa situação é uma situação extremamente nova. Na realidade, o artigo 16 terá que ser relativizado. Daí é que qualquer tipo de alteração que venha a ocorrer terá que passar pelo crivo do Supremo, pelo crivo do TSE e do Congresso Nacional. Por quê? Porque, olha, nós tínhamos até hoje, nós tínhamos como regra absoluta, no primeiro domingo do ano anterior ao término dos mandatos, ocorrerá a eleição. Essa era uma regra absoluta. Faça chuva, faça sol, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, irá ocorrer a eleição. Não importa se a urna eletrônica vai ser levada de barco para tribo, que for, vai ser realizada nessa data. E nós estamos vivenciando uma situação em que nós já estamos aceitando a possibilidade de isso ser alterado. Então, esse artigo 16 da Constituição, ele é importantíssimo para o processo eleitoral, mas ele não será violado. A mudança que ocorrer será, inclusive, incompatível com ele. Agora, vejamos, na situação de se prorrogar mandato, aí nós já entramos em uma violação à Constituição que ela é muito mais grave. Por quê? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 29, diz que a duração dos mandatos é de 4 anos.
Então, quando os eleitos, né, assim são eleitos, né, num determinado período, ele já sabe que, ao tomar posse, o seu mandato terá a duração de 4 anos. Portanto, o povo o legitimou por 4 anos, e todo o poder emana do povo. Então, como que o Congresso Nacional, que não é o povo, apesar de que representar a vontade popular, mas não é o povo, não sufraga diretamente esses mandatos, e irá prorrogar um mandato por mais 2 anos. Essa é a discussão que se faz de nível constitucional, e isso pode enfraquecer a nossa democracia. É por isso que a Constituição Federal estabelece essa duração dos mandatos, e inclusive as datas em que as eleições devem ocorrer, no seu próprio texto, justamente para fortalecer essa questão da periodicidade dos pleitos eleitorais, para que não fiquem à mercê de vontade de eventuais maiorias que estejam no poder eventualmente. Agradecer ao senhor, doutor Tiago. Muito obrigado pela participação aqui conosco, juiz eleitoral Tiago Ferrer. Muito obrigado. Eu que agradeço, Joelson. Um abraço. Um abraço. Obrigado, doutor Tiago Ferrer. Elivaldo Barbosa, é um negócio bem difícil de ser, enfim, mudado, né? Tá Correto, muito esclarecedor aí o doutor Tiago Ferrer. Ele é juiz plenário, compõe o plenário do Tribunal Regional Eleitoral, portanto tem conhecimento da matéria. E a gente percebe aí que não é assim tão fácil desmarcar uma eleição como quem desmarca um show, um evento que pode, por mais importante que seja, ser desmarcado. Tem muitas implicações legais que não são assim intransponíveis, mas tem aí todo um ritual de preparação e de confirmações legais que precisam ser cumpridos.